qual grande a sua salvação, qual perfeita a sua redenção. Bênção eterna os salvos terão com seu Senhor Jesus. Boa noite. Queremos dar as boas-vindas para todos que entraram na sala virtual e que tenhamos uma hora de grande proveito quando vamos estar anunciando a mensagem do Evangelho. E antes de ler uma passagem, eu quero convidar para nós orarmos. Nosso bendito Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te dar graças por mais uma vez podermos estar aqui nesta sala virtual, onde a tua palavra pode ser mais uma vez anunciada, e agradecemos por cada pessoa que tem entrado para ouvir, e pedimos a tua bênção, a tua direção. Tu sabes da oração do teu povo, para que nesta hora a tua palavra seja alcançada no coração de cada pessoa, para levá-los a compreender a sua grande necessidade de buscar a salvação das suas almas. Que teu Espírito tenha plena liberdade para operar no coração de cada indivíduo esta noite, e que possamos ver a tua bênção, ouvir demais pessoas sendo salvas pela tua graça. Pedimos, ó Pai, queremos deixar-nos na tua direção esta noite, até o fim desta reunião hoje. Tu sabes da nossa grande necessidade, como da nossa fraqueza. Ajuda-nos para anunciarmos esta boa notícia do Evangelho, e também que o pecador possa sentir o grande perigo em que ele se encontra nos seus pecados, e que venha esta noite renunciá-lo e receber o teu Filho como Salvador da sua alma. Pedimos, ó Pai, a tua bênção, e deixamos tudo diante de ti agora, e damos graças no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido para nós ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E versículo 26. Uma passagem conhecida daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, mas com a ajuda de Deus esta noite, que haja algo que possa despertar você para a salvação da sua alma. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, quem
diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, seria esses versículos que gostaria de ler. E estamos contentes que você está nesta sala mais uma vez para ouvir a mensagem do evangelho. Esperamos que haja alguém aqui hoje de noite, como eu gostaria que todos que não são salvos, que estão nesta sala, pudesse ser como um eunuco esta noite, que viajou muitos quilômetros do seu país para ir a Jerusalém para adoração. Fez um grande esforço para estar ali em Jerusalém para adoração. Espero que você, quem sabe, cansado do trabalho e feito um esforço para chegar logo no seu lar para poder assistir à pregação do Evangelho esta noite, e que você pudesse hoje de noite ser também abençoado com a salvação como este homem eunuco. E a minha oração esta tarde foi para que você seja como um eunuco esta noite, e que o Espírito de Deus possa me usar como usou Felipe, explicando a Escritura para ele, do que ele lia. E reconhecemos que realmente precisamos de Deus, do Espírito de Deus, em cada pregação do Evangelho, para expor a mensagem do Evangelho, para que o ouvinte venha compreender e venha sentir a sua grande necessidade, para que o ouvinte seja tocado pelo Espírito de Deus e levado a buscar a salvação da sua alma. Porque, meu amigo, há tantas coisas nesta vida que pode distrair o seu coração, a sua alma. Pode levar você a pensar em outras coisas, em outros compromissos e tantas coisas desta vida, e esquecer da sua alma que precisa ser salva. A sua alma que necessita da salvação de Deus. A salvação que há de livrar da condenação eterna. A salvação que há de dar a você o céu, a felicidade eterna. Não só o céu, mas você há de ter uma nova vida em Cristo, poder desfrutar de uma verdadeira paz, uma paz que só Deus pode dar ao pecador quando ele recebe o seu Filho como Salvador da sua alma. Como pode dar uma verdadeira alegria, uma alegria eterna, não uma alegria que o mundo oferece, uma alegria momentânea, mas uma alegria eterna, e também dar a nós uma esperança de um dia estarmos para todos sempre com o nosso Salvador. Espero que você hoje de noite possa levar a sério o assunto e você mesmo tomar a decisão em buscar a salvação. Poder dizer para a sua alma hoje de noite que já passou o tempo, já passou a hora, já deveria ter tratado este assunto de buscar a salvação da sua alma. Que maravilha de ver este homem aqui, que
viajando por muitos quilômetros da sua pátria, para ir até Jerusalém para a adoração. Um homem que fez uma grande viagem, um homem que Deus o abençoou. Ele não voltou para sua casa decepcionado, não voltou para sua casa triste. Bem pelo contrário, nós lemos hoje de noite que este homem eunuco voltou para sua casa cantando, jubilando, alegre e contente na sua alma de que tinha conhecido a Cristo como Salvador da sua alma. Meu amigo, que seja esta noite também uma alegria na sua casa aí. Que seja esta noite aquele momento quando há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que você hoje também possa cantar aquele hino que nos fala de grande alegria, o dia alegre quando o pecador conhece a Cristo como Salvador da sua alma. Eunuco, ele indo para a adoração, nós lemos que depois, voltando para o seu lar, ele trouxe de Jerusalém um exemplar do livro de Isaías. Ele estava lendo Isaías capítulo 53. E nós lemos que o Senhor falou com Filipe para ir ao deserto, porque havia um homem lá que precisava ouvir a sua voz, a voz de Deus. Precisava ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. E nós vemos que o Espírito de Deus, ele diz para Filipe para chegar-se àquele carro que estava, o carro de eunuco que estava voltando para sua casa, lendo aquele exemplar, aquele livro do capítulo 53 de Isaías. E logo Filipe, se aproximando daquele carro, perguntou a ele se ele entendia o que estava lendo. Aquele homem podia dizer para Filipe que como poderei entender se alguém me não ensinar? E ele mesmo rogou a Filipe subisse para se assentar naquele carro. E então Filipe pôde observar que ele lia aquele capítulo de Isaías 53, que estava falando da morte do Senhor Jesus Cristo, estava falando dos sofrimentos dele, estava mostrando a grande obra que ele realizou na cruz, uma obra completa para a salvação da alma do pecador. E esse homem estava lendo, mas não estava entendendo. Ele não sabia se Isaías estava falando dele mesmo ou de um outro. Então, que oportunidade Filipe teve para poder explicar? Mas interessante também que o Espírito de Deus guia Filipe para falar com este homem, explicar o que estava escrito em Isaías 53. Que o Espírito de Deus possa me ajudar esta noite também para falar e mostrar para você a grande obra da cruz, aquela obra que foi realizada pelo Filho do Eterno Deus, aquele que desceu a este mundo aqui e veio para morrer lá no Calvário, aquele que foi desprezado pelos homens aqui neste mundo, que foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Homens que estavam prontos para julgá-lo injustamente, querer mostrar algo para ele do que ele não fez. Homens que estavam dispostos para mentir e enganar a respeito de Cristo e da sua vida aqui. Que a palavra de Deus nos descreve uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida que nunca houve falha, nunca houve pecado.
Não havia possibilidade alguma de ele pecar. Ele era e é o Filho do eterno Deus, aquele que deu todo o prazer ao Pai, que via aquele que andava neste mundo aqui, em toda a sua perfeição, nunca desviou para a direita e nem para a esquerda. E muitos do que estiveram com ele testemunharam e podiam ver que realmente não, ele não era um homem qualquer, não. Como podemos ver, aquele homem Nicodemos, ele mesmo podia dizer a verdade de que ele era vindo do céu, porque o que ele estava fazendo, o que ele estava realizando, não podia ser de um homem deste mundo aqui. Então, como outros também podiam dizer, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Sim, Pilatos mesmo, quando o Senhor estava diante dele, podia dizer, não acho nele crime algum. Oh, meu amigo, se você pudesse hoje compreender sobre a vinda do Filho do eterno Deus a este mundo, aquele que veio para realizar uma obra perfeita, uma obra da salvação para a sua alma, aquele que veio a este mundo por causa de nós, pecadores, pessoas que merecem o inferno, o castigo de Deus, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como Isaías descreve naquele capítulo, daquele que foi ferido, ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Sim, alguém que provou de que veio por amor das nossas almas. Ele veio para morrer por causa dos nossos pecados, para que você, esta noite, viesse a aproveitar da grande salvação, da grande obra que Cristo realizou na cruz. Que você, esta noite, pudesse parar e pensar na grande obra da cruz que o nosso Salvador realizou. Para você, esta noite, que tem o privilégio, a oportunidade de tomar o passo para a salvação, reconhecendo a gravidade dos seus pecados, reconhecendo que está perdido, continuando assim como está, estará no inferno, no castigo eterno. Mas isto não é necessário. Você hoje pode ser salvo. Hoje a porta da graça se encontra aberta, onde você pode se aproximar desta pessoa que tem interesse no bem-estar espiritual da sua alma. Este que quer que você seja salvo. Sim, como Paulo podia escrever a Timóteo dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele veio a este mundo pela nossa causa. Ele veio para nos salvar. Sim, o eunuco, ouvindo essas verdades de Filipe, ele podia realmente compreender e até mesmo ficar com grande vergonha por causa dos seus pecados, por causa do seu caminho. Podia compreender, ai de mim que vou perecendo. Sim, perdido em meus pecados. Mas podia se maravilhar que estava ouvindo de que Cristo veio a este mundo para me salvar. Ele veio e realizou uma obra na cruz para que hoje eu possa ser salvo. Será que o amigo que está ouvindo a mensagem do Evangelho esta noite, ouvindo essas verdades, você também pode realizar e tomar este passo na sua vida, buscando a salvação da sua alma? Sim, levando a sério este assunto, tomando aquela atitude em renunciar os seus pecados, virar as costas para o seu caminho, para receber a Cristo
como Salvador da sua alma, para que possa ter uma verdadeira paz, uma verdadeira alegria. Pode desfrutar do gozo eterno, da salvação, saber de que não vai mais perecer, não vai entrar mais em condenação, porque já sofreu sobre a cruz, já derramou o seu precioso sangue lá sobre o Calvário, para que você, esta noite, recebendo ele pela fé, crendo nele como seu único e todo suficiente Salvador, você é salvo. Sim, o eunuco, ouvindo desta pessoa que ele foi levado como ovelha para o matadouro, sim, e como um cordeiro diante dos que o tosquiam, assim não abriu a sua boca. Sim, a hora tinha chegado para ele, para enfrentar aqueles homens, como para enfrentar a cruz. A hora tinha chegado de que ele era o único que podia realizar aquela obra, onde a justiça de Deus ficaria satisfeita por aquela obra sobre a cruz. Como também quando ele exclamou em alta voz: está consumado. A obra está pronta, realizada, preparada. Queremos chamar a sua atenção hoje de noite para que você venha levar a sério este assunto, para não perder a sua alma no inferno, para não deixar ela se perder eternamente, depois de poder ouvir a mensagem do Evangelho, sexta-feira após sexta-feira, sem ouvir falar de Cristo, do seu amor, ouvir falar da obra realizada na cruz, uma obra que está disponível para você e você pode receber gratuitamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aqui temos um homem que, ele ouvindo estas verdades, ele podia compreender o passo que ele tinha que tomar. Sim, Filipe explicando as Escrituras para ele, de que falava da morte de Cristo, falava do seu sofrimento, da obra realizada na cruz. Este homem compreendeu, chegou ao ponto que ele compreendeu que era necessário ele receber a Cristo como Salvador da sua alma. Chegou ao ponto que ele compreendeu de que ele precisava crer, confiar, aceitar a Cristo como Salvador da sua alma. Será que temos alguém aqui hoje compreendendo esta verdade? Porque, meu amigo, você ouvindo a mensagem do Evangelho, isto é bom e é preciso, é necessário para que o Espírito de Deus possa falar com você. Sim, para que o Espírito de Deus possa lhe convencer dos seus pecados, da gravidade dos seus pecados, do caminho que você está, um caminho de descida para o tormento eterno. Mas se você não tomar uma atitude, se você não levar a sério este assunto, se você não decidir este assunto, você há de se perder eternamente. O eunuco aqui, a explicação de Filipe levou este homem a compreender de que o Senhor estava esperando uma atitude dele. Ou ele continuaria em seus pecados, sabendo de que iria se perder eternamente. Ou ele renunciava aos seus pecados e confiava em Cristo para a salvação da sua alma. Sim, ele compreendeu de que aquela morte na cruz foi por causa dos seus pecados. Foi para a salvação da sua alma. Até quando ele podia avistar água, ele podia
dizer para Felipe que o que impedia ele de ser batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Este homem, prontamente, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem, ouvindo a mensagem, a explicação que Felipe deu daquela escritura, este homem compreendeu de que ele precisava crer. Sim, sim, compreendeu de que ele ia encontrar a salvação da sua alma unicamente em Cristo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele estava dizendo que, sim, ele fez tudo por mim na cruz. Ele é o único que pode me salvar, me valer. Será que temos alguém aqui na sala virtual que também tem compreendido? Só por Jesus que nós somos salvos? Ou você ainda está querendo fazer algo? Querendo realizar algo? Sim, meu amigo, abre mão de tudo isto e venha compreender que só em Cristo que você pode encontrar o perdão dos seus pecados. Só em Cristo você pode receber o perdão, a certeza da vida eterna. Aqui temos um homem que compreendeu esta verdade. Sim, ele podia dizer: creio. Aquele homem não tinha dúvida. Olha as palavras que ele usa, dizendo a Felipe: creio, sim, creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bem, que bom se esta noite você também pudesse compreender isto. Que ele é o Cristo, como aqueles samaritanos podiam dizer, ele é o Salvador do mundo. Sim, ouvindo as suas palavras, eles podiam dizer verdadeiramente, ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, que hoje você possa dizer também, ele é o meu Salvador. A partir de agora, ele é o meu Salvador. Por quê? Porque hoje eu, renunciando os meus pecados, não querendo mais continuar no meu caminho, num caminho das trevas, num caminho de pecado, num caminho fora da vontade de Deus. Sim, compreendendo que estou perdido em meus pecados, compreendendo de que se eu continuar assim, eu estarei no inferno para sempre. Mas que em Cristo há salvação, há perdão, há hoje salvação para a minha alma. Aproveite, meu amigo. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sim, aproveite. Pela graça sois salvos por meio da fé. Sim. Pela graça você pode ser salvo esta noite. Que seja como este homem, este eunuco, chegando nesta sala virtual, deixando o Espírito de Deus operar no seu íntimo, no seu coração, falar com você esta noite, mostrando a grande obra da cruz e o valor daquela obra, desta pessoa que morreu sobre a cruz, que foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Oh, você aproveite, meu amigo. Aproveite. Ele já fez tudo lá sobre a cruz, para que você esta noite seja salvo, para que esta noite você possa se chegar a ele, arrependido dos seus pecados, confiando nele,
para a salvação. Como ele mesmo falou em Lucas capítulo 19, versículo 10, de que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nesta sala virtual, o Espírito de Deus possa encontrar um coração sincero, um coração arrependido, um coração que está convencido de que está perdido em seus pecados, e possa lhe encaminhar para Cristo, para que você possa encontrar nele o perdão, a certeza da vida eterna. E o amigo venha aproveitar esta noite da grande salvação, que você venha receber a Cristo como Salvador da sua alma. O eunuco pôde voltar para sua casa alegre e contente. Podia voltar para sua casa jubilando, com grande alegria no seu íntimo, no seu interior. Que grande alegria havia naquela alma daquele homem, que a sua viagem foi diferente agora, voltando para sua casa. Chegando no seu país, chegando no seu lar, ele tinha uma boa notícia para dar. Sim, ele tinha boas novas a dizer, que conheceu a Cristo como Salvador da sua alma. Que seja isto na sua vida esta noite, que você também venha conhecer a Cristo como Salvador da sua alma. Que assim seja.